E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí às nossas videoaulas de revisão, né? Para encerrar lá a unidade 5, que está no volume 2, posição relativa entre as retas e polígonos. Tá? Então primeiro vamos ver as posições entre as retas e depois vamos ver um pouco sobre os polígonos. Então posição relativa entre as retas. Duas retas pertencentes ao mesmo plano, plano seria esse quadrado aqui, ó, esse retângulo. Então duas retas que estão nesse plano podem ser ou concorrentes se tem um único ponto em comum. Então, ou seja, quando elas se cruzam, ó, essa reta aqui em rosa e essa reta aqui em azul, elas se cruzam em um único ponto. Então eu digo que elas são retas concorrentes. Quando duas retas concorrentes formam 4 ângulos de 90 graus, dizemos que são perpendiculares. Então é um caso particular aqui, ó, quando as duas retas elas são concorrentes, um ponto em comum, e elas geram 4 ângulos de 90 graus, eu digo que elas são perpendiculares. Ó. Ou seja, quer dizer que uma está exatamente na vertical e a outra está na horizontal. Ó. Né? Daí, nesse ponto em comum, os 4 ângulos formados são de 90 graus, são ângulos retos. Então, nós dizemos que essas retas concorrentes são perpendiculares. Né? Então, o desenho dela é dessa forma aqui. Tá? E quando elas não têm os ângulos de 90 graus, ó, os ângulos são diferentes, mas elas formam dois ângulos opostos pelo vértice são iguais. Ó. Então 51 e 51 opostos pelo vértice são congruência, o mesmo valor, e 129 e 129. Ó. Então a diferença é essa, aqui eu vou formar 4 ângulos iguais e aqui eu vou formar 2 pares de ângulos congruentes. Ó, tá? Perpendicular é que ela é só concorrente. Elas podem também ser paralelas, quando elas não se cruzam. Ó. Quando não se cruzam, por mais que sejam prolongadas, ou seja, não tem ponto em comum. Então aqui, ó, vamos supor que essa reta ela vai até o infinito lá, essa aqui também vai até o infinito lá, essa também desce, vai até lá, elas nunca se cruzam. Então eu digo que elas são retas paralelas. Ó. Elas podem estar na diagonal, elas podem estar na horizontal aqui, ó, mas uma nunca vai cruzar com a outra. Ó. Na vertical, as duas, ó, nenhuma vai se cruzar. Então quando elas não se cruzam em nenhum ponto, eu digo que elas são paralelas. Tá? Então são retas paralelas. Vamos ver um pouco de polígonos agora. Toda figura plana, não vazada, delimitada somente por segmentos de reta que não se cruzam, é um polígono. Tá? Então aqui, ó, os polígonos não admitem linhas em seu interior. O contorno de um polígono também é denominado de linha. Então aqui, ó, é uma figura fechada, né? Uma linha poligonal fechada, que é como chamado polígono. Porque assim, eu tenho uma linha, como se eu começasse aqui, olha, ela veio aqui, chegou nesse ponto, veio para cá, chegou nesse ponto, veio para cá, chegou nesse ponto, veio para cá, chegou nesse ponto e fechou. Tá? Fechou essa figura aqui. Então é formada por linhas, ó, por segmentos, e ela é fechada. Então aqui são alguns exemplos de polígonos. Ó. Tá? Lógico, depois vai ter uma classificação, né, de tipo de polígonos, né, pelos seus lados, pelos seus ângulos. Tá? Mas por enquanto a gente tem que entender o que é o polígono, uma figura fechada formada por retas. Aí coloquei aqui embaixo, aqui na apostila de vocês. Vocês podem até abrir lá nessa parte de polígonos e ir acompanhando lá a partir dessa videoaula aqui. E aqui estão alguns exemplos. Ó. Essas figuras não são exemplos de polígonos. Ó. Por quê? Ó, que nessa aqui ela está vazada, ó. Ela tem um buraco aqui, então ela não é um polígono, porque polígono é uma figura fechada. Ó. Tá? Não tem nada dentro, só tem as retas do contorno dela. Tá? Aqui, ó, que são curvas, ó, não são retas. Então tem que né? É delimitada por segmentos de reta. Aqui são curvas, ó, tem curvas aqui, então ela não é um polígono. Aqui também, ó, até o segmento de reta aqui, mas aqui ela tem uma curva. Ó, tá? Aqui tem segmentos de reta, mas aqui dentro está vazado, tem um furo no meio da figura, então não é um polígono. Aqui, ó, ela não fechou, ó, tá? Ela está junto aqui, ó, então tem que ser uma figura fechada, ó, que nem aqui, ó. Está fechado, não tem nenhum ponto fora. Né? Aqui também tem curvas, né? E aqui também tem uma curva. Né? Então polígonos são formados por semi-retas, só tem um contorno e é fechado. Beleza? Os elementos, quais são os elementos de um polígono? Tem um polígono aqui, tá? Né? Vamos identificar ele aqui primeiro, que são essa reta vermelha, essas semi-retas vermelhas aqui, ó. Né?
Forma esse polígono aqui, que parece de frente àquela casinha que a gente desenha lá. Então, os pontos A, B, C, D e E são vértices. O que são vértices? São esses pontos aqui onde as semirretas se encontram. Ó, o ponto A, né, eu tenho essa semirreta e essa semirreta. Ponto B, né, essa semirreta. Ponto C, semirreta e semirreta. Onde uma termina, a outra começa. Ó. Então, é nesse ponto que eu chamo de vértice. Né? São as pontas ali do desenho, né? São essas pontinhas aqui, ó. Tá? É chamado de vértice. E a gente identifica por letras maiúsculas, ó. A, B, C, D. Então, ponto A, ponto B, ponto C. AB, BC. Aqui é para ter um traço em cima, tá? Só que eu não consegui colocar. É um traço que vem aqui em cima, aqui, ó. Ele indica o quê? Os lados do polígono, ó. Então, de A até B. Essa semirreta aqui, ó, começa em A e vai até B. Tá? É um dos lados do polígono, ó. De B até C. De C até D, de D até E, de E até A, de E até A. Tá vendo que começou no A e terminou no A, então, ou seja, eu fiz o contorno toda a figura aqui, ó, tá? E eu fechei esse polígono. Tá? Então os lados eles são identificados por letras maiúsculas, né, com um tracinho em cima. Tá? Só não está aqui, mas você pode olhar na apostila, tem um tracinho em cima lá. ABC, BCD, aqui ó, tem um sinalzinho de tio, também não consegui colocar, não sei porquê, mas a apostila está lá. A, aí o tio do B e o C, quer dizer que o ângulo B, né, é formado pelas semirretas A e C. Ó, então daqui até aqui eu tenho um ângulo B. Ó. O ABC é aqui. BCD é esse ângulo aqui. Ó, CDE forma esse ângulo reto aqui. Então ele tem um tiozinho aqui, ó, que indica onde está o ângulo. O ângulo está no ponto D, o ângulo está no ponto C. Beleza? Então são os ângulos do polígono. Tá? Dois lados que têm um vértice comum são lados consecutivos, como eu falei. Ó. Onde termina esse lado, começa o outro. Então esses lados aqui são chamados de lados consecutivos. Ó. BC e CD são lados consecutivos, porque um forma um vértice, ó. Né? O ponto D, quem que são os lados consecutivos? CD e DE, ó, porque esses dois lados formam esse vértice aqui. Então, de que esse lado e esse lado são consecutivos. O segmento que liga dois vértices não consecutivos é denominado de diagonal, que é essa preta aqui, ó. Então, esses são vértices consecutivos, então é o lado. Tá? Agora, quando eu ligo um vértice a outro que não é consecutivo, ó, por exemplo, o C, então eu chamo de diagonal. Tá? Ele fica dentro do polígono, ó. De A até C é diagonal. Lógico, eu tenho outras diagonais aqui, ó. Né, ó. Eu posso formar essa aqui, ó, de A até D. É outra diagonal. Porque D não é consecutivo a A. Antes de chegar no D, ou eu vou passar pelo B, pelo C, ou eu vou passar pelo E. Então não é consecutivo. Então eu posso ligar essa reta aqui, ó, entre esses dois pontos, que é chamada de diagonal. E tem outras, né, ó. Tem aqui, ó, de E até B é uma diagonal. Ó, de B até D é outra diagonal. Tem mais uma aqui, ó. De E até C é outra diagonal. E também, né, de C até E, né, ou de C até A. Pode ser de C até B? Não, porque de C até B é o lado. Tá? Porque B e C são consecutivos, são vértices consecutivos. Beleza, gente? Os elementos? Né? Mais um conceito de polígonos. Ó. Dizemos que um polígono é convexo se, ao traçarmos um segmento de reta ligando dois pontos quaisquer internos desse polígono, esse segmento fica inteiramente contido nele. Então esse aqui, ó, esse é um polígono convexo. Porque não importa onde eu coloque qualquer ponto aqui, ó, né, se eu ligar, por exemplo, se eu colocasse mais um ponto aqui e um ponto aqui, tá? Eu vou ligar a semirreta, ela vai estar dentro desse polígono. Agora esse aqui não é convexo, por quê? Eu coloquei um ponto D aqui e um ponto C. Na hora que eu liguei a reta aqui, ó, o que aconteceu? Uma parte da semirreta foi para fora do polígono. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, eu digo que é um polígono não convexo. Tá? Convexo, quando qualquer reta que eu colocar aqui dentro, ele nunca vai para fora, né? Entre dois pontos, tá? Convexo. Caso eu coloque um ponto aqui, um ponto lá e uma parte da semirreta saia, é não convexo. Beleza, gente? São algumas nomenclaturas aí para a gente estar estudando. Então aqui, ó, conforme o número de lados, o polígono recebe o nome. Ó, né? Então o menor polígono é aquele que tem
3 lados. Se eu tiver 2 lados, eu não vou ter um polígono fechado. Então, o polígono que tem a menor quantidade de lados é o triângulo, né? Que são 3 semi-retas, 3 lados, então chamamos de triângulo. Né? Com 4 segmentos, né? 4 lados. É um quadrilátero, né? No caso aqui é o trapézio, que nós vamos ver mais para frente o nome dele. Com 5 lados, pentágono. Com 6 lados, hexágono. Com 7 lados, heptágono. Com 8 lados, octógono. Octógono, né, hoje é comum por causa daquele MMA lá, né, os lutadores, né, de artes marciais, eles se enfrentam lá no octógono, né, uma figura com 8 lados. 9 lados, o eneágono, 10 lados, decágono. Existem outros, né, conforme vai aumentando lá, a gente tem uma nomenclatura. Fica como atividade lá, uma pesquisa lá, até o 20, né, uma figura com 20 lados. Né, qual que é o nome, né, dessas figuras, 11, 12, 13, quantidade de lado. É uma pesquisa para vocês lá, tem na apostila de vocês, é só vocês dar uma lida lá, beleza? Então a gente pode dar nome às figuras, aos polígonos, conforme a quantidade de lados, beleza? Né? Triângulos. Quanto à medida dos seus lados. Então, eu tenho aqui, sabemos que o triângulo é uma figura que tem 3 lados, só que lógico, dependendo de algumas situações, um triângulo, né, poderá ter um nome particular. Né? Então primeiro a gente vai ver a medida de seus lados, conforme a medida de seus lados. Quando tem todos os lados com medidas diferentes, então aqui eu tenho esse lado aqui, essa medida tem um tracinho só. Aqui, esses 2 tracinhos é diferente desse. Esses 3 tracinhos é diferente desse e é diferente desse. Então todos os lados são diferentes, eu digo que ele é um triângulo escaleno. Agora, quando eu tenho 2 lados congruentes que têm a mesma medida, então um traço aqui, significa que esse lado tem a mesma medida desse. 2 tracinhos, quer dizer que esse lado aqui é diferente desse e desse. Então, quando eu tenho 2 lados com a mesma medida, eu chamo de isósceles. Tá? E quando tem os 3 lados congruentes, ou seja, tem o mesmo tamanho, a mesma medida, os 3 lados, é o triângulo equilátero. Né? Então, medidas diferentes do escaleno, medidas iguais isósceles, 2 lados iguais um diferente isósceles, 3 lados iguais é o equilátero, beleza? Quanto à medida de seus ângulos, né? Agora se nós conhecemos a medida dos ângulos, a gente pode também classificar ele com o nome conforme os ângulos. Quando eu tenho um ângulo reto, ou seja, um ângulo dos 3 que é a medida de 90 graus, eu digo que ele é um triângulo retângulo, tá? Um triângulo reto, né? Reto de retângulo. Quando eu tenho 2 ângulos iguais, é o acutângulo. Tá? 2 ângulos iguais ou diferente é acutângulo. Quando, se tiver ângulos obtusos, ou seja, maior que 90 graus, aqui, né, aqui eu tenho 123 graus e menor que 180, eu digo que é um triângulo obtusângulo. Tá? Eu tenho pelo menos um ângulo que é maior que 90 graus. Tá? Porque a partir daqui 90 graus é o retângulo. Maior que 90 graus, se eu tiver algum triângulo desse tipo aqui, é o obtusângulo. Beleza, gente? Então eu posso classificar ele tanto pela medida dos seus lados, quando são diferentes, 2 lados iguais, os 3 lados iguais, tem nome específico, e pela medida de seus ângulos também. Altura de um triângulo. A altura de um triângulo é o segmento perpendicular a um lado ou ao seu prolongamento que tem por extremo o vértice oposto ao lado. Então aqui eu peguei aqui um triângulo, é um triângulo acutângulo, tá? Tem o vértice dele, então a altura bem na vertical, que ele chega até o lado oposto a esse vértice aqui, e forma um ângulo de 90 graus. Então essa é a altura, né, do triângulo. Tá? Caso eu pegue esse vértice aqui, também é a mesma situação, como se eu virasse esse triângulo para cá. Tá? Então, desse vértice vai até o outro lado, formando um ângulo de 90 graus, é a altura do triângulo. E aqui é a mesma coisa, agora se for o vértice A, também até o lado oposto, né? É a altura 3 aqui nesse caso aqui. Tá? Tem que formar, a partir do vértice até o lado oposto, um ângulo de 90 graus. Mais 2 tipos aqui, o triângulo retângulo, né? Então se o vértice for no ângulo B, que é o ângulo reto, vai até o outro lado. Percebe que no triângulo retângulo nem sempre vai ser bem no centro aqui
a altura, olha, está um pouquinho mais para lá desse lado oposto. Tá? Então essa é a altura, tem que formar 90 graus. E nesse caso aqui, ó, quando o obtusângulo, quando tem um ângulo aqui, ó, maior que 90 graus, né, se eu pegar esse vértice C, ó, não tem como eu fazer a altura até o lado, porque daí vai ser o próprio lado do triângulo. Então eu faço uma projeção aqui, na vertical fazendo 90 graus, e a projeção do vértice aqui também. Ó. Então essa é a altura do triângulo, da base, né, até o ponto mais alto, ó, que é o vértice C. Tá? A mesma coisa se fosse o vértice no ponto A. Isso aqui não é a altura, isso aqui é o lado. Então faço o prolongamento aqui, ó, tracejando, e aqui também uma projeção até esse ponto aqui, que forma 90 graus. Então essa é a altura, né, a partir do vértice A. Do vértice B, beleza, ó, né, vai daqui até aqui, eu tenho a altura, né, a partir do vértice B. Beleza, gente? A altura de um triângulo, né, quadriláteros, né, como o próprio nome fala, quatro lados. Ó. Um critério utilizado para a classificação dos quadriláteros é o paralelismo de seus lados. Tá? Então, ou seja, eu tenho o trapézio, são quadriláteros que têm somente um par de lados opostos paralelos. Então, ou seja, eu tenho a altura, aqui ó, um lado em cima, um lado, não tem a mesma medida, mas são paralelos, eles não se encostam. E eu tenho os outros dois lados que em algum momento, se eu prolongar essa semi-reta, eles vão se encontrar. Então, eu digo que essa figura é um trapézio, ó. Tem um par de lados que são paralelos, ó. Nesse caso é em cima e embaixo aqui, ó. Esse é paralelo a esse é paralelo a esse é paralelo a esse. Tá? Então tem um par de lados que são paralelos. Paralelogramos são os quadriláteros que têm dois pares de lados opostos paralelos. Então esse primeiro paralelogramo aqui, está na diagonal, está na diagonal. Ele é paralelo a ele. Aqui está na horizontal, está na horizontal. Ele é paralelo a ele. Tem o quadrado também. Ó. Esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. São opostos. Né? Então eu chamo de paralelogramo. Há outros quadriláteros que não têm lados paralelos. Então, por exemplo, esse aqui, ó, né, é um polígono, é quadrilátero porque tem 4 lados, mas não tem lados paralelos. Tá? Aqui também, ó, tá? Tem 4 lados, tá? Mas não tem lados paralelos. Então, são outros tipos. E esse aqui tem os nomes específicos: trapézio, tá? E os paralelogramos. Beleza, gente? Quadriláteros, né? Podemos classificar os paralelogramos em, tá? Retângulos. São paralelos que têm 4 ângulos retos. Tá? Nesse caso aqui eu tenho esse lado que é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então eles formam ângulos de 90 graus. Tá? Só que esse aqui, o nome específico é o quadrado. Tá? Ou seja, todos os lados são iguais. Tá? Ele pode ser um losango e pode ser um retângulo também, pois tem ângulos de 90 graus. Tem o losango, tá? Que são diagonais, ó, mas que tem a mesma medida, tá? Ó, são paralelogramos que têm lados com a mesma medida. Tá? Então tem essas duas situações aqui. Ó. Esse aqui é como se ele fosse um quadrado, né, virado no losango. Há outros paralelogramas que não têm características especiais. Né? Esse paralelogramo aqui que não tem uma característica de ser o reto, que tem ângulos de 90 graus, né, ou todos os lados iguais. Ó, né? Pode ter lados diferentes e não tem ângulos de 90 graus. Beleza, gente? Polígonos regulares. Polígonos que têm todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes são chamados de polígonos regulares. Então, ou seja, vamos pegar o primeiro vermelho que é o triângulo. Esse é um triângulo equilátero, porque todos os lados aqui têm a mesma medida e todos os ângulos também têm a mesma medida. Então, eu digo que esse é um triângulo regular. Tem o quadrado aqui, ó, aqui dentro. Ó. Tá? Todos os lados são iguais e todos os ângulos têm a mesma medida. Eu tenho o pentágono aqui, ó, são 5 lados. Ó, tá? Todos os 5 lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos ali também têm a mesma medida. Tá? Tem o hexágono aqui, ó, regular. Ele é regular porque os 6 lados dele têm a mesma medida e os ângulos internos também têm a mesma medida. Beleza? Então, quando isso acontece, quando todos os lados de um polígono são iguais e todos os ângulos internos também são iguais, então a gente chama eles de polígonos regulares. Aí na apostila de vocês, nesse exemplo, tem uma tabelinha que eu quero que vocês preencham, mas aí nós vamos conversar na live. Beleza, gente? Espero que tenham dado para entender aí os elementos,
né, sobre as posições das retas e dos polígonos, né? Na sequência vamos estar conversando mais sobre isso e espero que tenha dado para entender. Beleza, gente? Um abraço!